A falta de credibilidade. Mateus 5:33-37. Nossa época caracteriza-se pela ausência de credibilidade. A palavra de todo homem é suspeita, e temos adotado a atitude de que, embora ouçamos o que se diz, sabemos que o que se diz não é o que se pretende dizer. Tal atitude espalhou-se de tal modo que o governo teve de intervir no campo da publicidade e estabelecer certas diretrizes quanto à veracidade da propaganda. Fatos que chegamos a aceitar como verdade, verificamos agora que são falsos. Assim, chegamos a desconfiar de quase tudo o que se diz. À luz desta realidade, são pertinentes as palavras de Nosso Senhor ao descrever as características do homem justo. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso perjúrio ou quebra de juramento, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Mateus 5:33-37. A prática do juramento tem raízes muito profundas no Antigo Testamento. O indivíduo jurava para afirmar a veracidade de suas palavras. O juramento era uma maldição que a pessoa se impunha se sua palavra não fosse verdadeira ou sua promessa não fosse cumprida. A conhecida experiência da vida de Pedro exemplifica com muita clareza este ponto, Mateus 26, 69 e 75. Após a prisão de Jesus, uma criada disse a Pedro: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, Pedro, porém, o negou diante de todos, Vivenda 69 e 70. Primeiro Pedro negou, dizendo: não sei o que dizes, vê 70. Depois ele foi para o alpendre, e outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem, vê 71-72. No segundo passo, Pedro fez uma declaração e apoiou-a invocando alguém ou algo como testemunha da veracidade de sua palavra. A pessoa jurava porque a lei dizia que pela boca de duas testemunhas se estabelecia o fato, Deuteronômio 19:15. Quando alguém fazia uma afirmativa, sua palavra podia ser suspeita. Mas quando chamava outro para testemunhar, sua palavra era estabelecida como verdade. Portanto, Pedro confirmou sua palavra com juramento. Mas, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Mateus 26, 73, 74. Ao praguejar, Pedro não estava violando o mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Êxodo 27. Ele estava caminhando para uma terceira fase na afirmação de sua palavra. Depois de fazer a declaração e de invocar alguém ou algo para testemunhá-la, ele invocou sobre si uma maldição, caso a palavra que ele proferira e confirmara por juramento não fosse verdadeira. Assim, Pedro fez uma declaração, e depois jurou, então se colocou sob maldição afirmando a veracidade de sua palavra. Nosso Senhor tinha em mente esta ideia ao referir-se ao costume dos judeus seus contemporâneos de fazer juramentos ou de colocar-se sob maldição. Os fariseus entendiam a lei da seguinte forma: não te faças culpado de perjúrio, não te ponhas sob juramento afirmando como verdade aquilo que sabe ser falso. Nem te coloques sob maldição para fazer aquilo que sabe ser inverídico. Era essa a interpretação que davam à lei. No capítulo 19 de 2 Samuel, o rei Davi fez exatamente isto. Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou, v. 23. Ora, essa foi uma promessa, um penhor de Davi. O rei deu sua palavra: não morrerás, e jurou como prova de que tencionava cumprir o que prometera. Era a praxe aceitável do Antigo Testamento. Em Êxodo 22 esta maldição ou juramento foi usado em conexão com problemas da lei.
Quando havia um caso de adjudicação entre dois indivíduos, era costume que se pusessem sob juramento ou maldição. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Êxodo 22, 10 de novembro. Aqui está uma questão que podia terminar num processo legal. Suponha que alguém tivesse confiado a guarda de seu rebanho a outro e algo acontecesse a uma das ovelhas. O guardador poderia jurar que fora cuidadoso no desempenho de sua responsabilidade e não foi por culpa sua que a ovelha se perdeu. Se o homem confirmar sua palavra com juramento, o assunto está encerrado e não poderá haver litígio. Isto era comum não só em questões de lei mas também na vida diária. Quando Abraão enviou seu servo de confiança procurar uma noiva para Isaque, ele fê-lo prometer que não tomaria uma filha dos pagãos da redondeza. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra. Gênesis 24, 2, 3. A mão era colocada sob a coxa porque é aí que se encontra o músculo mais forte do corpo. Juravam pela força do indivíduo, o que significava que toda a sua energia e todo o seu poder entrariam no cumprimento da palavra empenhada. Esses incidentes mostram que a lei mosaica permitia juramentos. Eram parte das transações diárias. Eram um meio de entrar num acordo. Eram um meio de resolver questões sem recorrer ao tribunal. A lei permitia tais juramentos, sendo em muitos casos até mesmo exigidos. Eram usados como contratos legais. O juramento diante de um juiz valia por um documento legal feito por tabelião em nossos dias. O juramento era um vínculo entre as partes contratantes. Havia diversas formas de juramento. De acordo com Samuel 1:26, jurava-se pela vida de uma pessoa. Alguém que não aquele que fazia a afirmativa era testemunha de suas palavras. Em 1 Samuel 17:55, Abner jurou pela vida do rei. Mateus 23:16 fala de homem jurando pelo templo, porque o templo era o centro da vida religiosa de Israel. A mesma passagem refere-se ao juramento pelo ouro do templo. Os homens escolhiam uma parte do templo e a invocavam como testemunha de suas palavras. A ideia era que se as suas palavras não fossem verdadeiras, eles lhe dariam o templo, ou o ouro que adorna o templo, como sua possessão. No texto que temos diante de nós, o capítulo 5 de Mateus, Jesus referiu-se aos que juravam pelo céu, v. 34, ou pela terra, v. 35, ou pela cidade de Jerusalém, v. 35. Um dos métodos mais comuns de jurar era erguer a mão para o céu e jurar pelo Deus do céu. Essa ideia ainda perdura em nossos tribunais, pois se pede à pessoa que levante a mão direita e jure solenemente. O Antigo Testamento refere-se a este método em data tão antiga quanto o Gênesis, como vemos no capítulo 14, Vivenda 22, 23, mas Abrão lhe respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o qual possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Ele jurou levantando a mão para o céu. Em Gênesis 31:50 lemos as palavras de Jacó: Deus é testemunha entre mim e ti. Jacó invocava a Deus como testemunha da veracidade de sua palavra. Era uma forma de juramento. Em Juízes 8:19 a fórmula empregada é: como vive o Senhor? Isto confirmava a verdade pelo fato de que Deus vive, significando que a palavra do homem era tão permanente como a vida de Deus. Jeremias registra: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós. 42:5. Essas fórmulas eram usadas para confirmar um juramento e assegurar a veracidade de uma declaração. Não encontramos no Novo Testamento proibição do juramento. Em 2 Coríntios 1:23, Paulo jurou: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Paulo empregou uma fórmula do Antigo Testamento que significava que Deus era sua testemunha.
Mateus 26, 63, 64 registra que quando Jesus foi interrogado perante Caifás, ele guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O sumo sacerdote colocou a Cristo sob juramento ao dizer: Eu te conjuro pelo Deus vivo. Ele queria dizer: Como Deus é tua testemunha, dize-me a verdade. Jesus lhe respondeu: Tu o disseste, ou, é verdade, confesso. De modo que o próprio Jesus Cristo esteve sob juramento, e jurou. É significativo também que a carta aos Hebreus refira-se a Deus confirmando sua palavra com um juramento. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, a promessa foi verbal, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei, e te multiplicarei. 6, 13 e 14. Assim, no Novo Testamento, Paulo se colocou sob juramento, Jesus Cristo foi posto sob juramento, e respondeu sob juramento, e Deus ratificou sua palavra a Abraão colocando-se sob juramento. Com esse pano de fundo, veja as palavras de Jesus quanto aos juramentos. Os rabinos ensinavam: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mateus 5:33. A promessa feita e confirmada por juramento tem de ser cumprida. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, oferecendo tua vida como pagamento se tua palavra não for verdadeira. Mateus 5:34-3. Descobrimos nesta passagem que, embora o Antigo Testamento permitisse os juramentos para legalizar um compromisso, eles se tornaram necessários porque o ser humano era trapaceiro e mentiroso. O que começou como um contrato legal veio a tornar-se absolutamente necessário por causa da duplicidade, da falta de consideração pela verdade. A palavra do homem não era tida como verdadeira, todos eram considerados mentirosos. Uma vez que Cristo consentiu em ser posto sob juramento, Mateus 26, 63, 64, concluímos que não estava aqui dizendo: Não consinta em ser posto sob juramento. O que ele dizia era: seja seu caráter, sua reputação de honestidade, sua palavra tão obviamente veraz e incontestável, sem duplicidade, que ninguém julgue necessário colocá-lo sob juramento por duvidar dela. Em vez da duplicidade, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Algumas palavras podem ter duplo significado, e algumas podem ser interpretadas de maneiras diferentes. Mas há só um meio possível de se interpretar sim. Sim não significa não. Há só um meio de se interpretar não. Nunca se pode interpretá-la como significando consentimento. Quando alguém diz sim, significa sim, quando diz não, significa não. O Senhor exigiu que a palavra do homem seja tão digna de confiança que ninguém tenha de discutir o que ele queria dizer e interpretar o que foi dito. Todos saberiam o que ele quis dizer porque se trata de uma pessoa honesta. Tiago, em sua carta, comentou o que Nosso Senhor ensinou no Sermão da Montanha a respeito da vida de justiça. Aquilo que o Senhor ensinou em Mateus 5:33-37, Tiago pôs nas seguintes palavras: assim também a língua, pequeno órgão, isto é, em comparação com outros órgãos do corpo, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, e põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3, 5, 6. A primeira descrição de Tiago da língua foi que ela é um mal destruidor. Pode criar tanta devastação como um fósforo aceso nas folhas secas de uma floresta. É devastadora e destruidora. A segunda coisa que ele disse sobre a língua foi: toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Vivenda 7:8. Ela é indomável e incontrolável. A terceira coisa foi: é mal incontido, carregado de veneno mortífero. V8. A quarta descrição diz que ela é inconsistente.
Há uma inconsistência na língua humana como nunca se encontrou em nenhuma outra parte da criação de Deus. De toda a criação, a boca é o único lugar em que se encontra esta inconsistência. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, Vivenda 9:12. Visto como a língua é destruidora, indomável, má e inconsistente, nosso Senhor disse: seja a tua palavra sem dolo e duplicidade para que os homens aceitem como verdade o que dizes. Há uma história em minha família que se transmite de pai para filho, que me foi contada quando eu era ainda rapaz. Meu bisavô teve 12 filhos. 2 deles serviam no exército da União durante a Guerra Civil e foram capturados pelo exército confederado e confinados na prisão Andersonville em Richmond, na Virgínia. Estiveram ali durante longo tempo, quando meu bisavô resolveu visitá-los. Para isso ele teve de obter um passe para atravessar as linhas. Ele conhecia o secretário de Estado do governo do presidente Lincoln, e obteve dele uma carta de permissão para cruzar as linhas. A carta dizia: apresento-lhe alguém cuja palavra é tão boa quanto as ações que possui, e suas ações tão boas quanto o Banco da Inglaterra. Raramente meu bisavô dispunha de 2 moedas juntas para tilintar no bolso. Não foi dinheiro que ele deixou para a família como motivo de seu orgulho, mas o fato de ser a sua palavra tão boa quanto sua fiança. A justiça exige verdade absoluta, ela não tem um duplo padrão. O que alguém fala diariamente deve ser tão digno de crédito quanto seu juramento. Deus disse que devemos controlar nossas palavras de tal modo que não haja necessidade de juramento. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para manifestar a justiça de Cristo.